chegamos mais uma vez Sem Tabus no ar. Bem-vindos a todos aqueles que nos acompanham sempre, todos aqueles que vão descobrindo aos poucos. Esse é o Sem Tabus, um momento que a gente separa para falar de sexualidade. A temática de hoje, direto ao ponto, quer dizer sobre masturbação. Quero dizer que nós vamos tratar dessa temática tão necessária. Tantas pessoas entram em contato com a gente pedindo ajuda. Outro dia, uma menina de 16 anos de idade, com os olhos cheios de lágrimas, com uma fisionomia sofrida de alguém que estava lutando com um peso enorme, dizia: Darleide, eu estou viciada em pornografia. E masturbação, claro. E aquilo me doeu tanto. E são tantos e-mails que chegam, tantas pessoas que nos escrevem contando das suas experiências. Inclusive, eu tenho aqui em mãos um e-mail, e esse e-mail eu resolvi imprimi-lo, de tão grande, extensa, o texto é extenso, e a descrição de uma situação. Uma mulher casada, ela está com 25 anos de casada, e ela disse que descobriu há novo tempo, no momento de angústia, ela estava depressiva, revoltada com algumas coisas que estavam acontecendo na sua vida, quando ela descobriu a Novo Tempo, e principalmente o consultório e o Sem Tabus. E ela disse que passou a acompanhar a tantos outros programas da Novo Tempo. E ela começou a descobrir coisas que ela não sabia antes. E ela entendeu, por exemplo, que algumas coisas que para ela até então eram banais, passou a entender que eram coisas muito sérias. Começou a aprender mais sobre a masturbação, que ela achava normal. Nunca impliquei ou questionei os meus filhos. Ela disse que tem rapazes. Sei, pois, que presenciei algumas vezes o meu marido se masturbando sozinho na sala da nossa casa, enquanto eu dormia, e eu até estava esperando que ele voltasse para o quarto. Conversamos e ele me disse que nunca mais faria aquilo. Nesse tempo tínhamos mais ou menos uns 10, 12 anos de casados. E hoje, aos 25 anos de casada, ela sabe que o seu marido não parou de masturbar-se. Pois é um vício, ela aprendeu. E ele confessou para ela. Por todos esses anos, até mesmo nos primeiros anos de casada, sempre tivemos problemas na nossa relação íntima. Tive a chance de explicar as implicações dessa prática, não somente para o meu marido, mas para o meu filho. Isso assistindo o Sem Tabus. E ela começa a descrever uma série de situações e descobertas que ela tem feito assistindo o Sem Tabus, o Consultório de Família e tantos outros programas da Novo Tempo. E eu estou trazendo essa temática hoje. 25 anos de casada. E ela diz que o seu marido já confessou, é viciado em pornografia. E a vida íntima deles é uma vida cheia de dificuldades. Ou seja, estamos vendo uma situação que atinge meninos, meninas, homens casados, mulheres casadas, independente da situação. Muita gente sofrendo com isso. Por isso o tema de hoje, deixando a masturbação. É possível? Para conversar sobre isso, eu estou trazendo aqui o pastor Ivair Augusto Costa. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. O privilégio é sempre nosso, viu, Darleide? Contribuir com o seu programa, um programa que eu julgo que é pioneiro, né? Isso. Falando a todos sobre a sexualidade, então o privilégio é nosso. Que bom, obrigado. Nós já fizemos alguns programas logo no começo do Sem Tabus, há 1 ano e meio, 2 anos, e então eu quis trazê-lo novamente. O pastor Ivair, ele tem um blog chamado Cristão no Século XXI, e tem ali vários textos, e eu achei pertinente convidá-lo para falar para a gente a respeito do tema. Fala sobre a masturbação e tudo o que você sabe a respeito para a gente começar essa conversa. Você pautou bastante aí a questão do vício. Uhum. Né? Pessoas casadas com a esposa à disposição, que é o caso aí Sim. do e-mail, né? E o indivíduo ele se masturbando. Então, o que acontece, né? O que houve aí nessa questão? Houve o vício, que de repente, eu não sei a história dele, que de repente veio aí desde a pré-adolescência. Então, às vezes, o indivíduo casa tarde e ele passa aí 10, 15 anos usando a masturbação. E aí chega no casamento, o sexo propriamente dito, por penetração, não satisfaz a ele como a masturbação. Então, o que ocorre, né?
Aí entra o mecanismo do vício, porque quando o indivíduo entra na experiência ali da sua sexualidade, no caso, se ele prioriza, se ele primeiro parte para masturbação, o que acontece? O evento ali da sexualidade, o evento do orgasmo, tudo isso é uma experiência muito intensa para o cérebro, a nível de tecido, a nível celular, a nível de neurotransmissores. Então, é um evento que gera até mesmo um turbilhão de elétrons, porque o nosso cérebro ele é intermediado também por eletricidade de baixa voltagem. E esses elétrons, eles criam trilhas neurais ali. Eles criam sinapses, no caso do indivíduo que está iniciando na sua pré-adolescência, o hábito da masturbação, ele vai criar sinapses, que são ligações entre células nervosas, e os elétrons vão circular por ali. E se criam trilhas. Preferencialmente, o orgasmo vai por aquelas trilhas, que são trilhas diferentes do orgasmo do sexo por penetração. E quando ele tem a experiência do sexo por penetração, as trilhas ali sulcadas durante décadas, ou durante anos, né, de prática de masturbação, vão dar preferencialmente o prazer mais intenso por ali, né, a nível de cérebro. Então, é assim que ocorre a nível de cérebro, de tecido, de célula e neurotransmissores, a questão do vício. Então, nossa mente é essa caixinha que a ciência não conseguiu descobrir muita coisa a respeito de tão complexo que é, mas essa explicação, ela diz pra gente de que não é uma questão simplesmente de eu praticar hoje e amanhã, depois de 5 anos, não, quando eu quiser eu paro, porque a nossa mente responde de outra maneira. Sim. Ela se automatiza também com a repetição. Ela se habitua quimicamente. Exato, quimicamente e há ainda a questão da memória, porque o que é a memória? A memória não é nada mais do que trilhas neurais sulcadas pelos elétrons. Porque quando o indivíduo entra em uma experiência sexual, no caso que a gente está discutindo aqui é a masturbação, os elétrons, né, eles vêm de forma intensa sobre o tecido do cérebro e também ali trilhando aquelas células, aquelas sinapses que determinaram aquela trilha para o orgasmo, mas foram determinadas a partir da autoestimulação. Então, a autoestimulação na masturbação, ela é muito limitada. Por quê? Porque envolve ali apenas o indivíduo, não envolve um outro indivíduo, não envolve outros sentidos como o cheiro, o tato. O tato não, né? A questão do beijo, enfim. Aí o que acontece? A experiência do sexo a dois com penetração é uma. A experiência sexual da masturbação é outra. Então, é uma outra região do cérebro, ainda no hipotálamo, mas com trilhas diferentes do sexo propriamente dito. Quais são as implicações mais que a masturbação provoca? A implicação é essa que você apresentou. Essa é a básica. Essa que você apresentou no próprio e-mail. Uhum. O indivíduo ele não consegue ter o mesmo prazer, às vezes com a mesma intensidade, no sexo propriamente dito por penetração. Uhum. E aí o que ocorre? Ele pratica até o sexo por penetração com seu parceiro, mas a intensidade, devido àquele tempo que ele passou se masturbando e priorizando aquelas trilhas neurais da masturbação, a intensidade para ele é maior. E aí o que ocorre? Ele prefere, né? Ou ele pratica o sexo por penetração e também a masturbação. Pastor, por que será então que muita gente, muitos até profissionais da área da saúde, ainda levantam a questão de que a masturbação faz bem, é descoberta do corpo, que não tem problema, indica para os meninos, para as meninas, para os adolescentes? Não se tem ideia disso que você está dizendo? O que você está dizendo é uma descoberta sua, nova? Não é. Por que isso não é divulgado? Não, há na literatura de aconselhamento, há em literaturas variadas, mas
as literaturas geralmente são de fonte religiosa, porque a religião pauta muito esse assunto. E aí você sabe que às vezes a literatura religiosa, ou um artigo religioso, ou um argumento, ou um programa até mesmo, né? O Sem Tabus, às vezes não é encarado com a mesma seriedade que qualquer outro. Aí o que acontece? Por ser religioso, as pessoas menosprezam as informações. Mas há na literatura de aconselhamento, de casais, de aconselhamento a jovens, há pesquisas já que falam sobre isso. Agora, as pessoas não valorizam porque, às vezes, tem cunho religioso. Pois é. O fator religiosidade vem trazendo descrédito quando deveria ser do contrário. Agora, se é religioso, se é científico, se é cético, o que quer que seja, o que me importa é ver os resultados disso. Se nós temos pessoas dizendo da sua experiência, não é uma, não são duas, são muitas pessoas que procuram ajuda porque não conseguem deixar o hábito da masturbação, então isso é mais do que deveria ser levado em consideração como algo assim de grande seriedade. Sim. Então, o fator religioso, não religioso, eu só queria que ficasse claro para você ir de casa, para você que está nos acompanhando, que está passando agora, encontrando o programa e diga assim, é programa de crente? Não é programa de crente, é programa de pessoas que creem numa verdade que muitas vezes é uma verdade que não está sendo dita claramente para você. Então, a gente precisa conhecer os aspectos que estão muitas vezes escondidos, porque talvez não tenham a intenção de dizer para você a verdade, mas, contudo, apenas satisfaça a sua vontade de encontrar o prazer aqui e agora, sem te falar do amanhã, sem te falar do futuro. Então, a nossa preocupação que é uma preocupação aprendida da palavra de Deus, que pensemos no nosso hoje, com um olhar para o amanhã, porque a minha vida não se resume no agora simplesmente. Eu tenho um caminho, eu tenho uma estrada, eu tenho um propósito. Então, por isso que a gente fala com seriedade para você, sendo religioso, sim, levando em consideração, sim, a ciência. Eu estou falando sua primeira formação, pastor, antes da teologia? Eu sou farmacêutico com pós-graduação em bioquímica. Ficou quantos anos mesmo trabalhando dentro de um laboratório? Como bioquímico, eu passei 12 anos, mas ao todo, dentro do laboratório, foram 18. 18 anos trabalhando diretamente com a ciência. Sim. Depois ele fez teologia, hoje ele está no ministério pastoral, mas você percebe pelo vocabulário que é um homem que conhece da ciência. Então nós não desprezamos a ciência, mas trabalhamos nela, ela é fruto da bondade de Deus, mas a gente considera que esse discurso não é simplesmente, puramente coisa de pessoas que creem numa Bíblia ultrapassada. De maneira nenhuma, a palavra de Deus é atualíssima. Darleide, você comentou aí da questão dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, às vezes eles falam que a masturbação é para conhecimento do próprio corpo, que o jovem deve se utilizar dela para conhecer o corpo, mas isso eles falam a nível de anatomia. Mas, por vezes, eles desconhecem essa questão do vício. Porque qualquer experiência sexual vicia o ser humano. O indivíduo que casa e tem a sua vida sexual ativa, ele acaba sendo viciado na outra pessoa. Isso por causa dos neurotransmissores, dos hormônios, das substâncias que estão envolvidas na questão sexual. E não é diferente na questão da masturbação. Por quê? Porque a masturbação envolve também a sexualidade do indivíduo. Então, às vezes os profissionais de saúde ignoram esse ponto. Quais são suas recomendações para quem está, neste momento, debaixo desse peso? Eu vou chamar de peso, porque inclusive peço para você complementar também. Não é comum que pessoas, quando lhe procuram em aconselhamento, falem de sentimento de culpa? Sim. A pessoa, quando ela tem uma moralidade construída a partir da religião, ela realmente desenvolve um senso de culpa. Nós entendemos que isso é um trabalho do Espírito Santo, levando a pessoa não à culpa propriamente dita, mas a uma mudança. Mas a sua natureza, nós entendemos assim, a sua natureza pecaminosa desenvolve culpa.
mas isso é um trabalho que o Espírito Santo faz em cada indivíduo, para que ele mude, né? E aí, o que a gente recomenda aos indivíduos, né? A gente recomenda que o indivíduo que ele chegou e se conscientizou, olha, eu preciso deixar a masturbação. O que é necessário? Primariamente, nós recomendamos que o indivíduo deixe todo o material pornográfico. Você mencionou a pornografia. A pornografia está muito associada com a masturbação. Então, que você elimine, que você jogue fora, que você tire do seu quarto, da sua casa, que você não dê atenção para filmes pornográficos. Então, que você realmente se liberte, que você deixe o material pornográfico. Porque o material pornográfico estimula. Claro, mas aí é que entra a questão. É normal que digam assim, mas eu não consigo. Não consigo. Mas aí é uma decisão do indivíduo. O indivíduo, se ele quer deixar e ele quer ter uma vida futura, saudável, ele sabe que isso vai interferir no relacionamento sexual dele futuro, a dois. Então ele pensa, não, eu tenho que deixar. Então ele tem que priorizar o relacionamento a dois que ele vai ter. E a partir daí, deixa toda a pornografia, isola. E o segundo passo é trabalhar aí com a questão física. Quando vier a vontade, né, de se utilizar da masturbação, você optar por atividade física, porque principalmente os jovens, eles têm uma energia acumulada naturalmente. No caso do jovem de sexo masculino, na testosterona. Uhum. A testosterona é um hormônio e ele tem uma molécula cíclica. E essa molécula cíclica, ela tem muita energia. E ele dá muita energia ao homem. A mulher tem a testosterona, mas é em menor quantidade. Então, essa energia, essa tensão, ela precisa ser liberada. E se ela não for liberada de uma forma física, com exercícios físicos, ela vai aumentar o desejo e, obviamente, a pessoa já tem a prática da masturbação, ela vai querer liberar através da masturbação. Então, o segundo ponto é você fazer exercícios físicos. Quando você sentir vontade, você vai vir mais relaxado, você não vai sentir aquela tensão sexual toda e, a partir daí, você vai realmente conseguir esse segundo passo. Uhum. E o terceiro passo é um passo bem interessante. É a questão da alimentação. Há alguns alimentos que estimulam a sexualidade humana. Há alguns alimentos ricos em proteína que eles estimulam. Há algumas, até mesmo alguns legumes, frutas, por exemplo, o abacate, ele é rico em gorduras, ele estimula a sexualidade, o apetite sexual. As amêndoas, algumas amêndoas são consideradas afrodisíacos, né? Não sei se a gente pode chamar assim, mas, por exemplo, os alimentos de origem animal, eles promovem o desejo sexual. E aí o indivíduo ele tem que evitar os alimentos de origem animal. Se você quiser ter uma trégua nessa questão de estar com um apetite sexual avolumado, você deixa os alimentos de origem animal, evita, come menos vezes durante a semana e você vai ver que você vai ter uma tranquilidade também. E a partir daí, esses 3 passos vão te ajudar, né? A gente não pode negar que a luta dos jovens é uma luta ferrenha, né? Por conta dos estímulos. Há muito estímulo na música, muito estímulo na roupa que as mulheres usam, na televisão, nas revistas, nos filmes, está tudo muito sensualizado. Então, realmente a gente precisa ajudá-los, ensiná-los, os adolescentes, as crianças logo cedo descobrindo, aprendendo sobre a sexualidade no tempo errado, do jeito errado. E a gente vê depois muitos deles muito sofridos. Outro dia, depois de um Sem Tabus que fizemos no Paraná, para cerca de 8.000 jovens, um dos meninos procurou um de nós e falou assim, então quer dizer... Ele já foi assumindo assim, ele estava muito eufórico. E ele foi dizendo assim, eu me masturbo. Sabe, a voz dele, então vocês disseram que eu vou ter problema quando eu casar?
E ele estava assim super apavorado, porque aí ele começa a explicar e aquele menino não tinha ideia do caminho que ele estava seguindo, né? Então a ideia não é gerar culpa, mas libertar, é anunciar uma boa nova. Sim, agora essa questão de que toda pessoa que se utilizou da masturbação vai ter problemas, isso aí não é via de regra, porque aí entram questões, né, psíquicas, entra a questão da personalidade da pessoa, entra a questão de temperamento, que está atualmente dentro dessa questão de personalidade, a engenharia psíquica da pessoa. Quando eu falo em engenharia psíquica, foi a educação que ela recebeu, o meio cultural que ela viveu, as amizades e tudo mais. Então depende muito. Há algumas pessoas que masturbam durante muito tempo e elas conseguem fazer a transição, né, para o sexo a dois sem problemas. Algumas pessoas, por exemplo, fazem a transição sem muitos problemas, mas os homens, por exemplo, têm problema com a ejaculação, porque a masturbação tem um mecanismo, a questão mecânica para a ejaculação, que no sexo por penetração é outra. Então às vezes, o indivíduo adulto, quando vai para a penetração, ele ejacula mais rápido, ele não consegue controlar. Então há essas diferenças, sabe? Mas aí depende do indivíduo. E há indivíduos que têm problemas sérios. Por quê? Porque a personalidade dele, o temperamento, a engenharia psíquica dele é comum, é particular e determina aquilo. Pois é, não somos máquina e não podemos ser tratados todos da mesma maneira, né? Vamos para o nosso intervalo, bem rapidinho, já estamos de volta. Vamos continuando aqui, querendo fazer perguntas, mande e-mail pra gente, semtabus@novotempo.com, ou você pode twittar, avisa para os seus amigos. O tema de hoje é deixando a masturbação. Falamos a respeito do que ela anuncia para o organismo, para a mente. O convidado de hoje nos explicou sobre trilhas neuronais, caminhos neuronais, o hábito criado que provoca, mas temos mais a dizer. E você que queira participar com a gente, são essas as formas de contato mais rápido por e-mail ou tweetando para a gente também. Muito obrigada pelo carinho, você em qualquer lugar do Brasil, acompanhando a gente pela rádio e pela TV Novo Tempo, ou também em qualquer lugar do mundo. É muito bom ter você na companhia. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Deixando a masturbação, conversando hoje com o pastor Ivair Augusto Costa. Ele tem um blog chamado Cristão no Século XXI. Por que criou essa ferramenta? Muitos acessos, muita gente acompanhando os seus artigos. Eu criei para atender, né, principalmente em alguns assuntos que às vezes não são pautados. Se você perceber, não é só a questão de sexualidade, Isso. há outros pontos que a gente aborda. Relacionamento, espiritualidade. E é para ajudar, para ter um lugarzinho ali na internet para ajudar com essas informações. Pastor, sabe uma coisa que a gente fala pouco a respeito do nosso corpo? A gente às vezes trata o corpo como uma coisa que precisa comer, uma coisa que precisa dormir, uma coisa. Parece que a gente muitas vezes não dá devida atenção a este corpo como algo mais, como o que ele é, algo mais amplo. Fala um pouquinho do que Deus planejou e como Deus lida e quer que nós lidemos e trabalhemos com o nosso corpo. Olha, o nosso corpo, ele foi idealizado por Deus. Ele foi sonhado por Deus. Deus, ele pensou em algum momento e ele, quando ele se ajoelhou ali, conforme o relato da criação diz, junto à terra e à água, ele moldou conforme ele tinha em mente. Então, nada no nosso corpo, ele é pecaminoso. Os genitais foram criados por Deus. Os hormônios, os neurotransmissores, o desejo foi ali colocado por Deus. Então, quando um jovem, quando um pré-adolescente, ele começa, né, ali na sua corrente sanguínea,
a testosterona ser jogada, né, e ele começa a ter desejos, ele começa a olhar de uma forma diferenciada. Até aquele momento ele olhava para o seu sexo oposto de um jeito e de repente ele começa a ter desejos, admirar, enfim. Tudo isso foi idealizado e planejado por Deus. Agora, há algumas coisas, como nós estávamos aqui falando sobre a masturbação, que não são naturais. Os genitais, eles foram criados por Deus, mas nós percebemos que o genital do homem encaixa no da mulher. E isso foi idealizado por Deus assim. Então, nós percebemos que o ideal de Deus era que houvesse a sexualidade e o desenvolvimento natural da sexualidade assim. O sexo por penetração, né, o homem e a mulher, e no momento ideal, que é o momento do casamento. Mas os desejos ali satisfeitos nesse momento, agora o jovem tem que entender isso e não partir para a masturbação, não partir para... ele tem esse conhecimento no meio dos amigos ou às vezes até em livros, como a gente estava dizendo, né? Os profissionais de saúde indicando tudo, mas você tem que entender que o plano de Deus é melhor. Agora, falando em plano de Deus, e eu faço essa pergunta sobre o corpo, querendo agora que você responda sobre a masturbação, considerando a palavra de Deus. Por quê? É muito comum que os e-mails ou quem pergunta pelo Twitter, enfim, ou pessoalmente, assim, mas tem embasamento bíblico? O discurso de vocês é religioso, vocês dizem que Deus criou, que Deus fez, que está tudo na palavra, que está tudo certo. Mas com relação à masturbação e outras práticas sexuais, quais são os argumentos bíblicos? O que o senhor usa nesse caso? Olha, a Bíblia, em algumas coisas, ela não menciona algumas coisas. Por exemplo, a masturbação não é mencionada. Não está escrito ali, masturbação. Não está escrito, mas nós temos princípios. A Bíblia fala muito de pureza. Ela fala, o livro de Provérbios fala sobre a pureza do jovem. E não é a questão somente da virgindade, não é a questão da castidade, de você se manter casto até o casamento. Envolve também a questão da masturbação, porque a masturbação tem a ver com a sexualidade. Então, a questão da sexualidade, ali você se manter puro, se manter casto, até o momento em que você vai ter um indivíduo onde você vai ter um envolvimento sexual propriamente dito, é isso que envolve a pureza que a palavra de Deus coloca para o jovem. Então, o jovem ele tem que ter assim, essa consciência de que a Bíblia ela não pauta determinados assuntos, não só masturbação, mas a questão das drogas, a questão de filmes pornográficos, porque a pornografia só veio surgir com o advento da gráfica e depois da fotografia, do cinema, enfim. Então nós temos que ter esse entendimento, mas o entendimento do princípio da pureza, esse nós temos na palavra de Deus e nós temos que realmente ter em mente. Ok. A Leda Clarice diz, sou espírita kardecista, mas amo de paixão o programa Sem Tabus. Minha querida, muito obrigada por estar aqui ligadinha com a gente. Um beijo para você, Deus é contigo. O William dizendo, vocês são incríveis, tratam assuntos difíceis com naturalidade, segurança e maturidade. Amo vocês. E a minha avó também. Que bonitinho. O neto e a avó, fãs do Sem Tabus. Beijo para vocês, para toda a família. Muito, muito, muito obrigada. Tem gente aqui mandando abraços para os amigos, para a Ana, o Felipe Normal. Muito obrigada pelo carinho da participação também. Felipe, Deus é contigo onde você estiver. A Costa Itamar, abraço para todos. E ele sentindo que está sozinho, que pena, mas é só por hoje. O Wagner, oi, manda alô para mim, Wagner de Queimados, na Bahia. Um abraço para todos os amigos baianos acompanhando aqui o programa, muito obrigada. A Laele diz, Arleide, nunca perco Sem Tabus, gosto muito, pois aqui aprendemos da maneira certa, baseados na palavra de Deus. Muito obrigada a você também, excelente programa, diz o pastor Paulino, parabéns aos convidados, muito obrigada
por você estar nos acompanhando também. Bom demais ter a sua companhia aqui no Sem Tabus. Querendo mandar e-mail pra gente é semtabus@novotempo.com e o nosso Twitter aparece aí também. Fica facinho de nos comunicarmos durante o programa. Pastor Ivair, quando os adolescentes lhe procuram, quando os jovens lhe procuram, ou até casais, qual é a... Vamos pensar assim em lições. Quais são os passos? Vamos pensar em passos. Quais os primeiros passos? Como que alguém, porque o tema de hoje é deixando a masturbação, como que as suas orientações gerais dadas agora há pouco com relação ao exercício físico, mas, por exemplo, os pensamentos. Eu posso desligar a TV, o computador, eu posso dizer que não vou mais assistir, não vou ver, mas os pensamentos, a minha mente está carregada de tudo que eu já assisti, de tudo que eu vi, de tudo que eu vivenciei. Como é que se trabalha essa questão também? Tem a questão dos pensamentos, né? E tem a questão dos desejos. Os desejos. Porque o desejo, ele naturalmente vem. A questão dos pensamentos é você ocupar a mente com outras coisas. Você pode ocupar a mente com um livro que trate de outros assuntos que não sejam os assuntos sexuais. Você pode desviar os seus pensamentos. Você é senhor da sua mente, você é senhor do seu corpo. Você pode pensar em outra situação, em outra coisa. Você pode pedir a Deus orientação, pedir a Deus que mude os seus pensamentos. Deus pode te ajudar nisso também. Agora, na questão do desejo, como eu disse, a questão do exercício físico e da alimentação ajuda muito, porque o desejo está dentro de você e ele é regido por situações hormonais, situações de neurotransmissores e que realmente você não pode controlar. Os exercícios e a alimentação ajudam nisso, em algo que foge ao seu controle. Mas a questão do pensamento, você pode realmente, você é senhor dos seus pensamentos, você pode mudar o seu pensamento, você pode procurar um programa de TV diferente, um livro diferente, a conversa com um amigo de uma forma diferente. Então seria o caso de eu substituir pensamentos? Sim, você substituir, você mudar, né? E quando você estiver sozinho e você perceber que você não tem como controlar, procure um bom amigo, procure alguém que você possa conversar e quem sabe, se você tiver intimidade bastante, falar sobre isso, né? E extravasar aquela questão de você falar e colocar para fora. E a partir daí, com oração, pedindo a Deus, realmente você pode obter vitória. Pastor, uma outra questão é levantada pelos casais. Há casais que se imaginam e perguntam se estão praticando masturbação quando um faz carícias no outro. Há também essa questão relacionada à vida conjugal. Quando é masturbação entre um casal? Não existe masturbação entre casal. O que existe, que pode haver, é carícias. As carícias, elas são caracterizadas ali por toque nas regiões erógenas do corpo, nos genitais, e os casais eles podem se utilizar desse mecanismo para aquele prelúdio sexual, aquela situação antes do sexo. Às vezes a mulher precisa de um aquecimento pré-sexual maior do que o homem. Então o casal ele pode passar por isso. E não é masturbação, é carícia. A masturbação ela é caracterizada pela autoestimulação. É o indivíduo se autoestimulando. Isso é masturbação. Agora, quando os casais casados se envolvem nisso, aí é carícia. E isso é viável, em certas situações é saudável. Há mulheres que precisam de um tempo maior, né, com carícias para alcançar uma excitação. A mulher leva de 10 a 12 minutos para uma excitação, para ela alcançar o orgasmo. O homem não, de 2 a 3 minutos ele alcança. Então, as carícias podem ajudar, no caso aqui, as mulheres. Ok. E o que dizer a respeito dos objetos, dos brinquedinhos usados solitariamente, os brinquedos eróticos chamados, comprados nos sex shops da vida, e muita gente perguntando, olha, qual o problema, qual a dificuldade, como associar essa ideia?
Se o indivíduo se utiliza desses brinquedos, né, eróticos, comprados em lojas especializadas, aí, o sex shop, né? Se ele usa para a masturbação, isso vai ser um agravante maior para a situação. Além do vício natural que vem, porque a masturbação vai viciar, nós discutimos aqui aquela questão a nível de cérebro, tudo, vai ocorrer o vício natural. Ocorre também a questão anatômica, porque aqueles brinquedos, eles interferem diretamente na anatomia do indivíduo. No caso das bonecas infláveis para o homem e de pênis de látex para as mulheres. Então, isso vai agravar a situação para o indivíduo. Quando o indivíduo partir para o sexo propriamente dito, o sexo a dois. Então, ele vai sentir uma diferença muito maior. Ele vai, a transição, né, vai ser impactante, digamos assim, 2 vezes, 3 vezes maior. Por quê? Porque ele está se utilizando de instrumentos, né, e aquilo está interferindo na anatomia sexual. No caso do pênis de látex, vai interferir na anatomia da mulher. Qual é a nossa preocupação aqui? A nossa preocupação é falar de sexualidade, da sexualidade com o respeito e o valor que ela tem. E nós vamos sempre priorizar essa sexualidade e o sexo, né, mas propriamente dito, nós vamos priorizar o sexo entre um homem e uma mulher. Essa é a nossa pauta, essa é a nossa direção. Levar você a ter a saúde sexual entre você, homem, e você, mulher. Vamos para o nosso intervalo, já vamos voltar, último bloco do programa, e a gente continua. Hoje o tema é Deixando a Masturbação. Tem dúvidas? Manda pra gente. Até já. A Débora Ramalho dizendo que o Sem Tabus tem sido abençoador na vida dela, ouvindo tantos sábios conselhos de Deus que nos prepara para acertarmos no relacionamento. Um beijo para você, Débora. A Suzane, amamos o Sem Tabus. Suzane ainda diz que o marido dela acompanha o programa juntinho. Beijo. A Aline perguntando sobre... O que a Aline está dizendo? A Aline está mandando um abraço, não é? Está perguntando ainda. A Aline está mandando um abraço para o seu primo Rodrigo, lá no Rio Grande do Sul. Beijo, Aline. Vamos continuando aqui nossa conversa com o pastor Ivair Costa, Augusto Costa. E eu queria trazer à tona novamente o que você disse, acho que lá no primeiro bloco, a respeito dos alimentos. A garotada, imagina, comendo muito chocolate, muita cafeína, muito refrigerante, muito churrasco. E aí você vem fazer a proposta de uma dieta mais saudável para os meninos e para as meninas, para controlarem melhor os desejos. O que você diz mais a respeito da alimentação? Como que a gente pode ajudar esse pessoal aí em casa? Agora, final de ano, muitas festas, muita comida. O que tem de bom de a gente aproveitar dos alimentos? Nós mencionamos... Ou evitar, né? Nós mencionamos no primeiro bloco que o alimento ele pode estimular o indivíduo a ter desejo, né, aumentar os níveis de testosterona e obviamente, o desejo vai ser maior, enfim. Então tem marido assim meio caidinho, mulher meio caidinha, se melhorar a dieta pode ser que ajude? Sim, isso é uma verdade, né? Porque os alimentos oleaginosos, eles são ricos na base de colesterol, e aí o que acontece? A testosterona, a molécula base da testosterona são moléculas de colesterol. Então, quando você ingere esses alimentos oleaginosos, você enriquece ali a formação da testosterona. Então, favorece a libido. Agora, os alimentos de origem animal, eles vão prejudicar a saúde do coração. Os oleaginosos de origem vegetal, que nem o abacate, que nós já falamos, ele é um alimento que vai ajudar na saúde sexual. As castanhas de forma geral, as amêndoas, elas têm alguns elementos que a gente chama de oligoelementos, que são elementos químicos de baixa quantidade em alguns alimentos e que são necessários
para o nosso organismo e favorecem a sexualidade, que nem o selênio e outros. Aí o que acontece? Você se alimentando desses alimentos, você promove não só a produção de testosterona, mas de outros neurotransmissores, de hormônios e da sua saúde sexual de forma geral. E aí vem o apetite sexual naturalmente. Agora tem algo que é assim, que favorece muito a questão sexual, que aumenta a libido, que favorece todas as questões envolvidas com o sexo, que é o exercício físico. O exercício físico, uma caminhada, ou a própria corrida, um exercício aeróbico vigoroso, ele não só coloca ar para dentro, mas ele leva para todos os músculos, inclusive para os genitais, para os órgãos genitais ali, mais sangue com hormônios, com esses oligoelementos, e aí a saúde sexual é revitalizada. Então, o exercício físico, ele favorece o indivíduo assim, muito. Você ir à praia, você tomar sol, ar puro, a sua circulação é ativada, isso aumenta o apetite sexual do indivíduo. Por isso que uma pessoa estressada, cansada, mal alimentada e essa vida corrida do dia a dia não contribui nada para a vida sexual, para contribuir saudavelmente, né? Então, que pena que muitas vezes na nossa correria, no nosso dia a dia tão estressante, e a gente fica imerso nessa rotina, e quando volta para casa, depois de um dia inteiro de cansaço, quantos maridos, quantas mulheres pedindo ajuda, porque quando volta para casa está cansado, esgotado, e a sua vida familiar fica em último plano. Que bom que a gente vê assim, chega no final de ano, tem um tempinho mais quem vai pegar férias, quem deixa um pouquinho mais essa vida corrida para dar um pouquinho mais de atenção para a saúde física, mental e emocional também, e espiritual, é claro. O que mais que a gente pode ir ajudando esse pessoal aí de casa para ter uma vida sexual saudável, para ter uma vida feliz? Olha, além dessas questões dos alimentos, né, no blog tem alguma coisa sobre os alimentos que vão estimular ao sexo, que vão dar uma libido maior, um desejo maior. Além da questão do exercício físico, tem a questão também, para melhorar a questão sexual, a questão do ambiente, né? Você ter ambientes diferentes. As pessoas estão aí com as festas, né? O Natal, o Ano Novo. Muito de alguns desses alimentos que a gente mencionou vão estar na mesa, então vão estar favorecendo já a sua fisiologia para o sexo. E as férias, os locais novos, eles favorecem também os ambientes. Uma coisa que eu lembrei agora, falando das comilanças de final de ano, tem as bebelanças também, né? Claro que não existe essa palavra. Mas a bebida alcoólica parece que dá um gás, que dá uma energia, mas não é bem assim, né? Não, o álcool, ele vai atuar ali no cérebro da pessoa de tal forma que a pessoa fique mais alegre, mais solta, mais falante. Mas ele não favorece o sexo. A pessoa vai ficar o quê? Mais disponível. Mas isso não quer dizer que ela vai estar assim com a libido maior e também com a questão, por exemplo, de uma potência sexual maior. O álcool, para o homem, ele desfavorece a ereção. Ele desfavorece a ereção. Então, o álcool, ele não vai favorecer. Ele vai favorecer da pessoa ficar mais dada, ela ficar mais aberta, mais alegre. Mas isso... Fisiologicamente não ela vai ficar mais né? disponível. Mas a questão do sexo propriamente dito, né, da fisiologia do sexo, ela é prejudicada. Tá
certo, mas como a temática de hoje principal do programa é deixando a masturbação, você aí de casa sabe que nós já tratamos deste assunto aqui algumas vezes, mas a demanda é grande, tanta gente nova chegando e descobrindo o programa e querendo saber um pouco mais. Eu sei que isso é uma questão muito delicada, que faz muita gente sentir-se mal, culpado. Não é nossa intenção fazê-lo sentir-se culpado, pelo contrário, é fazer você ter bom ânimo. Se isso não está te fazendo bem, se você não está feliz, se você te incomoda, se está mal, e se você sabe que mesmo hoje estando tudo bem, você acha que isso, olha, nada a ver, é necessário que você considere o amanhã, considere o que você está trazendo sobre si mesmo, que carga é essa que você põe sobre si mesmo, você depois vai se perguntar, e nós estamos aqui querendo ajudar você a pensar nessas questões. Pastor, deixando a masturbação, eu queria que você animasse as pessoas que se deixam, ou que foram aprendendo, ou que foram trazendo isso na sua bagagem de vida. Como a gente pode animá-las? Porque eu sei que, você sabe que muitas delas ficam frustradas, já tentaram algumas vezes e não conseguem. E aquela frase antiga, eu não consigo. Quais são as palavras para essas pessoas? As palavras são de ânimo, né? Porque qualquer um pode deixar a masturbação. E a partir do momento em que o indivíduo decide, segue aqueles 3 passos, os 3 passos são muito úteis para que você esteja deixando, né? A questão de você deixar a pornografia, de você fazer exercícios físicos e de se alimentar corretamente, isso vai ajudar muito. Mas se você decidiu, isso é um grande passo. Então, a decisão do indivíduo. E quando vier os pensamentos, você procurar outras atividades, procurar bons livros, procurar um amigo que vá te ajudar nessa questão. E, além disso, nós temos o poder de Deus. Deus, ele está interessado na sua felicidade futura. E Ele não quer que você venha a cair em uma situação em que você futuramente encontre a pessoa dos seus sonhos e você tenha problemas na sua intimidade por causa da masturbação. E que aquele momento que é um momento dos sonhos dourados de muita gente, que é o sexo propriamente dito, a lua de mel, não seja estragada quando você chegar lá e você perceber que o prazer da masturbação é maior do que aquele momento lindo que você está vivendo. Porque isso acontece. Algumas pessoas, quando casadas, ainda sentem prazer na masturbação. Por quê? Porque elas ainda têm essa questão do orgasmo na masturbação como maior do orgasmo na penetração. Então, isso não pode ser estragado, né? A lua de mel, aquele momento que você sempre sonhou. Então, é necessário que você pense nisso, que você realmente reflita e que você, com a ajuda de Deus, com essas dicas, com a sua decisão, você precisa decidir e tornar isso prioritário na sua vida, que você parta em rumo dessa decisão. Me utilizando daquele texto de 2 Timóteo 2:22, quando é dito para o jovem fugir das paixões da mocidade. Que paixões eram aquelas e que paixões são estas? Por que esse texto bíblico ele é específico para o jovem? O jovem sofre pressões que outros, noutra faixa etária, não sofrem? Certamente, a masturbação é uma delas. É uma delas, né? Às vezes o jovem ele não tem assim, parceiros sexuais disponíveis como uma pessoa casada. Então, a masturbação ela se torna assim, algo viável e uma questão primária dele optar. Então, a questão de fugir das paixões da mocidade, que a própria Bíblia coloca, certamente aí a masturbação está incluída. É uma paixão, é um desejo que você tem que realmente fugir, que você tem que deixar de lado. Ou seja, nós vamos concluindo e entendendo que nem tudo que a gente deseja é bom para nós e é plano de Deus, quando esse desejo é contra nós. Pense bem, reflita, peça a Deus luz. Nossa conversa não é uma conversa retrógrada, é uma conversa de nível, querendo que você repense o seu propósito com Deus. E Deus planeja para você uma vida de santidade, uma vida de confiança no poder de Deus, uma vida de alegria,
e um bem-estar completo para a tua alma, para o teu corpo, para a tua mente. Pastor Ivair, muito obrigada por sua participação. Obrigada mesmo, bom tê-lo aqui com a gente. Você aí de casa, muito obrigada pelo carinho, boas festas, muitas alegrias, juízo. E a gente se encontra em mais um programa semana que vem. Beijo e até o próximo.